Olá pessoal, tudo bem? Então é o seguinte, só para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo aí, quem sabe a gente conseguir terminar nosso material, essa matéria nossa, que é o módulo 5, apostila 2, tá, da matemática 1, é módulo. Então como não é uma coisa muito cobrada nos vestibulares, então por isso dá aula extra. Agora matrizes não, matriz é importante, a gente vai trabalhar em aula, tá bom? Então é o seguinte galera, a matéria é a seguinte: módulo de um número, ou também chamado de valor absoluto, tá? O que vem a ser módulo ou valor absoluto de um número? Só para vocês poderem entender a definição depois. Quando a gente fala em módulo ou valor absoluto, a teoria é qual a distância daquele número até a origem. Então, se eu estou falando a distância entre dois pontos, a distância será sempre um número positivo. Então, é isso que vem a ser o módulo. Por isso que ele também pode ser chamado como valor absoluto. Então seria aquele número, quantas unidades ele representa para nós. Tá? Então vamos pensar aqui num exemplo simples, ok? Então suponhamos que o exercício aí te pede um módulo de menos 5. Tá? O que seria isso? Você poderia pensar da seguinte forma: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então você está aqui no menos 5. Você está ali no menos 5. Qual a distância do menos 5 até o zero? Ou seja, quantas unidades eu estou do zero? Eu estou a 5 unidades do zero. Então isso que é o módulo. Perceba que o sinal sai um quê? Invertido. Por quê? Porque módulo é uma distância. Por isso que ele fica positivo. Tá? Então a ideia da definição, seja em função, seja em equação, galera, você vai seguir sempre esse mesmo formato. Que formato que é esse? A teoria fala o seguinte, que o módulo de um número é igual. Então você tem duas situações. O módulo será ele mesmo se ele já for positivo, ou o módulo será o seu oposto se ele for negativo. Perceba que ele não vai ser um número negativo. Por quê? Porque se ele for negativo, negativo com negativo, ele fica positivo, tá? Aí você deve estar perguntando, Rick, aqui na apostila está maior ou igual, menor ou igual. Pode colocar igual nos dois, não tem importância. Tá? Eu que particularmente não gosto muito, porque é como se tivesse um domínio com duas imagens. Isso não é legal. Tá? Então assim, para ver se clareia um pouco, resolver equação, inequação e função, qualquer coisa que envolva módulo, galera. A ideia é analisar o que você tem dentro do módulo. Essa é a teoria mais simples, tá? Ou seja, eu vou pegar quem está dentro do módulo, então qual é a expressão que eu tenho dentro do módulo, e você vai fazer o chamado estudo de sinal da função. Estudo de sinal com a expressão. Eu vou colocar aqui com a expressão, tá? O que vem a ser, galera, na prática, o estudo de sinal? O estudo de sinal, ele é dividido em 3 etapas, tá? Então, no estudo de sinal, você vai primeiro encontrar as raízes ou zero da função, depois você vai esboçar o gráfico, ok? Para depois, sim, ter uma conclusão a respeito daquela expressão. Aí sim você vai analisar a sua expressão. Tá? Então a ideia de módulo consiste nisso. Não, eu não vou deixar, ele vai deixar positivo, sim. Por isso que eu tenho que olhar dentro do módulo. Se ele for uma expressão que me fornece um resultado positivo, então quer dizer que eu vou tirar do módulo sem inverter o sinal. Se dentro do módulo ele me fornece um resultado negativo, eu tiro do módulo invertendo o seu sinal. Tá? Então olha só como é que seria isso, galera, na prática. Olha como funciona isso na prática, tá bom? Então eu vou pegar a sua questão de número 1, no qual ele pede o seguinte: a soma das raízes da equação. Então 3, que multiplica módulo de x menos 2, menos 2x, igual a 1. Eu não vou por método que alguns professores falam,
tiro do módulo mantendo o sinal, tiro do módulo invertendo o sinal. Galera, desculpa, esse método você vai errar em algumas situações. Esse método não é 100%, esse método não é 100% válido. Cuidado com isso, tá? Então, a ideia teórica, aquela resolução que você pode fazer sempre, tá ok? Sem evitar passo, para não errar por bobeira. Como é que funciona então o módulo? Eu tenho que acabar com esse módulo. Para acabar com o módulo, o que eu vou fazer? Um estudo de sinal da expressão. Então, para quais valores de x essa expressão é positiva e para quais valores de x aquela expressão ela é negativa. Tá? Poderia fazer por inequação, ok? Como assim? Olha uma resolução possível, tá? Então, primeiro passo, quando que o x menos 2 vai ser positivo? Tá? O 2 negativo, ele vai para lá positivo, então, para x maior ou igual a 2. Então, quer dizer que para x maior ou igual a 2, dentro do seu módulo, será um número positivo, maior do que zero. O que o módulo faz com o número positivo? Nada, mantém. Então, eu vou resolver essa equação esperando uma raiz maior ou igual a 2. Então, eu vou tirar do módulo, mantendo o sinal, não vou inverter, porque eu estou considerando ele positivo, hein, galera? Então, aí se torna agora o básico. Então, 3x menos 6, menos 2x igual a 1. 3x tira 2x, dá x. 6 negativo e vem para lá positivo, que deu 7. 7 é maior do que 2? Sim. Então, é uma raiz verdadeira. Então, é uma raiz verdadeira. Agora, eu vou fazer a mesma ideia que a gente fez lá no início, porém, eu resolvi analisando dentro do módulo aonde que ele vai ser positivo. Agora, para quais valores de x ela vai ser negativa? Então, em equação, então x tem que ser menor do que 2. Então, se o x for menor do que 2, aqui dentro dá negativo. Se dentro do módulo dá negativo, ele sai com o sinal o quê? Trocado. Então, vai ficar assim. Então, agora eu vou tirar do módulo, olha só, eu vou tirar do módulo, isso aqui é um parênteses, viu? Invertendo o sinal, porque agora eu estou resolvendo, ó, para dentro do módulo negativo, tá bom? Então o x ele vai sair menos x e o 2 vai sair mais 2. E mantém aquele formato, ou seja, eu vou resolver aí na equação, mais 6, né? Menos 2x igual a 1. Então menos 5x igual a menos 5. Então aqui, portanto, x vale mais 1, né? 1 é menor do que 2? Sim. Então essa solução também é verdadeira. Ou seja, então essa equação ela tem duas raízes. Quais são essas duas raízes? Quem é o nosso conjunto de solução? 1 e 7. Aí como ele pede a soma das raízes, 1 mais 7 dá 8. 8 está na letra D. Essa seria uma escrita possível. Tá? Eu vou fazer agora a questão 2 numa outra escrita, vamos falar assim, tá? Ou seja, então uma escrita possível para a equação é você pegar dentro do módulo, faz ela positiva, maior do que zero, e veja qual que é a condição. Tirei do módulo sem inverter o sinal. Agora eu quero que dentro do módulo seja um número negativo. Quando que ele vai ser negativo? Ah, deu aquele intervalo. Então eu resolvo invertendo o sinal dentro do módulo, porque ele está negativo. O que o módulo faz com o negativo? Deixa positivo. Por isso que a gente inverte. Não esqueçam. Tá? Uma outra resolução possível que nós temos, tá? Que também consiste... Só vai mudar, galerinha, em questão de escrita. Tá? Só vai mudar o formato de escrita. Tá bom? Aí é questão de hábito também, né? De resolução. Aí na questão 2 ele coloca assim, ó, raiz cúbica do cubo de 2x menos 5 mais a raiz quadrada do quadrado de x menos 20, tudo isso igual a 20. Ah, não tem módulo? Tem módulo sim.
Tá? Primeira coisa, raiz cúbica de um número ao cubo, aqui a gente pode simplificar. Então sai 2x menos 5. Só que aqui tem um detalhe. Raiz quadrada de um número ao quadrado, eu posso sim cancelar. Mas por ser uma raiz quadrada, vimos definição de radiciação, tá? Toda raiz quadrada só existe para número positivo. Então sempre que você cancela a raiz quadrada, o resultado sai em módulo, por definição, tá? Por definição. Agora eu vou resolver então de uma outra escrita, em vez de fazer por duas inequações, tá? Aí eu vou pegar quem está dentro do módulo. Quem está dentro do módulo? X menos 20. Eu vou fazer o gráfico dessa função x menos 20, tá? Para isso eu encontro a sua raiz, que nesse caso a raiz será o próprio 20. E o gráfico dessa função, lá no plano cartesiano, que é uma função afim, né? O b vale menos 20, corta lá embaixo, a raiz é 20. Então, uma reta nesse formato, passa aqui no x no 20. Então, à esquerda do 20, essa expressão é negativa, porque olha o meu y, ó, ele está abaixo. Se o x for maior do que 20, a minha expressão vai ser positiva. Então, aí a ideia seria a seguinte, ó, olha uma escrita possível, tá? Eu tenho aqui o 20 como referência, tá? À esquerda do 20, dentro do módulo, vai dar um número negativo. O que o módulo vai fazer com o negativo? Vai multiplicar ele por menos 1. Então fica 2x menos 5, x menos 20 para x menor do que 20, ele é negativo. Então o módulo deixa positivo. Como? Invertendo o sinal. Então saindo mais x, invertendo o sinal, aliás, saindo menos x mais 20. Né? E eu vou resolver a equação esperando uma raiz menor do que 20. 2x menos x dá x. Aqui o 20 positivo cancela com esse, então vai dar x igual a 5. 5 é menor do que 20, então essa solução é verdadeira. Ela já está na resposta. Agora, para x maior do que 20, para x maior do que 20, a expressão dentro do módulo está sendo um número positivo. O que o módulo faz com o positivo? Mantém. Então eu vou tirar do módulo sem inverter nenhum sinal. Ó, mais x menos 20 igual a 20. 2x mais x dá 3x. Menos 5 com menos 20 dá menos 25, que vai para lá mais 25, né? Chegando em mais 45. Portanto, x é 15, que é 45 dividido por 3. 15. Olha o detalhe, galera. 15 é maior do que 20? Não. Então, essa solução é falsa. Olha que legal. Ou seja, portanto, qual que é a única raiz verdadeira para esse exercício? A única solução é o x igual a 5. Então, esse é o nosso conjunto de solução. Só o 5. Se você trocasse o x ali por 15, você não vai chegar na resposta certa. Você não consegue chegar na resposta certa. Não vai ser uma igualdade verdadeira. Esse é o detalhe, né? Então, por isso que a gente chega então na alternativa correta, letra D. Tá bom? Então, esse é o formato, galera. Aí agora a questão de ato. Eu gosto mais dessa escrita, tá? Porque nessa escrita, se você tivesse 2 módulos, 3 módulos, você segue o mesmo padrão, vai resolvendo de dentro para fora, tá? Seria muito mais prático, né? Pessoal, e esse formato de módulo, essa resolução, você faz qualquer tipo de módulo, viu? Diferente se é equação, inequação, que a gente vai fazer agora, tá? A4, que vai ser função, também dá certo, ok? Apesar que na função eu vou te dar uma outra dica. Calma lá, já vai chegar na 3, galera. Então, resolva a inequação. Módulo de x menos 2 menor ou igual a 3. Padrão. E eu, particularmente, gosto de fazer mais assim. Tá? Como assim? Eu vou pegar quem está dentro do módulo, né? E vou fazer um estudo de sinal com ele. O que é o estudo de sinal? Primeiro, quando que ele zera. Então, ele zera para x igual a 2. Vou pensar no gráfico, mas não tem necessidade de fazer a reta y.
tá? Não tem necessidade, por quê? É uma função afim, então é uma reta, o A é positivo, então ele é crescente, e passa no x igual a 2, que é a nossa raiz. À esquerda do 2, aquela expressão está abaixo do x. O que o y é abaixo do x? O y é negativo. E à direita do 2 ele é positivo. Ou seja, mesma ideia, galera. Olha o padrãozinho, ó. Olha a resolução padrão. Tá? Então, para x menor do que 2, dentro do módulo dá negativo. Para x maior do que 2, dentro do módulo dá o número positivo. O que o módulo faz com o negativo? Inverte o sinal. Então sai menos x mais 2. Então menos x é menor ou igual a 1. Multiplicarei por menos 1. Então aqui a gente chegou na seguinte solução. Ó. X é maior ou igual a menos 1. Até chegar no 2. Ele para no 2. A x maior do que 2 dentro do módulo é positivo. Mantém o sinal. Então aqui vai ficar x menor ou igual a 3. Opa, x menor ou igual a 5. Então ele vai ser menor do que 5 até chegar aonde? No 2. Ou seja, olha que legal, galera. Olha a união. Então ele pegou lá do menos 1 e foi até o 2. Depois o outro pegou do 5 e foi até o 2. Então qual que é a nossa solução? X pertence aos reais, tal que x está entre menos 1 e 5. Né? Entre menos 1 e 5, então a gente chega aí na letra A como solução verdadeira. Perceba que eu estou mantendo sempre o mesmo formato. Estudo de sinal, galera. Esse é o essencial. E para terminar esse módulo, uma questão de função. Volto a falar, não é uma coisa muito comum, ok? Não é, sempre eu vou encontrar isso. Não, não é assim não, viu, galerinha? Na questão 4, ele pede para você fazer gráfico de 3 funções. Função f, que é x menos 3. A função g, que é o módulo de x menos 3. E a função h, que é módulo de x menos 3. Tá? Então, faço o gráfico dessas 3 funções. Ok? Teoricamente, da função f é o mais tranquilo, que a gente viu lá atrás, antes de função quadrática. X menos 3, expoente é 1, tem uma função afim, crescente, o coeficiente a vale 1, o b vale menos 3, que é o linear. Então, o gráfico da função f ficaria assim, ó, de f. Vamos pegar a nossa teoria lá, galerinha, ó. Tá? Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, ele passa no menos 3, ok? Vou encontrar a raiz ali, ó, que a raiz é o próprio 3, né, galera? Henrique, como você sabe que a raiz é 3? Eu igualei de cabeça, galera. X menos 3 igual a 0. Então, eu sei que passa no x3, né? Então, esta reta aqui, ó, esta reta é a função f, tá? Aí, em função modular, você tem esse artifício, ó. Como que eu faço o gráfico de uma função modular? Se você tiver tudo dentro do módulo, você pode fazer a ideia do rebater. Como assim? Eu vou fazer o gráfico sem o módulo. Sem o módulo é esse, né? Então, sem o módulo, ele passa lá pelo menos 3, ó. Ele passa lá pelo menos 3, passa aqui pelo 3, não é isso? E segue a vida, ó. Sem módulo, tá? Com o módulo, o que o módulo faz? A parte negativa vira positiva. Então, qual que é a parte negativa? É que está abaixo da reta. Então, ele não vai passar no menos 3, ele vai passar agora no mais 3. Então, ele vai estar aqui, ó. Essa parte de baixo, você faz um reflexo dela, ó. Então, vai ficar aqui em cima. E a parte que é positiva, ela permanece positiva, tá? Então, essa é a função g. Tá certo? Não é bom falar que o ângulo é de 45, porque às vezes o coeficiente angular muda, tá? Porque ele é específico só para coeficiente angular 1.
Ah, mas isso é mais a geometria analítica, viu? Isso eu não gosto de falar nem de ângulo, inclusive. Agora, já na função h de x, você poderia... A ideia seria a seguinte, tá? Olha só, que também daria certo você fazer sempre, hein, galerinha? Pega quem está dentro do módulo. Então, x é 0, a raiz. Então, 0 é o meu referencial. Então, para x menor do que 0, dentro do módulo dá negativo. Então, ele sai com o sinal invertido. Para x maior do que 0, dentro do módulo dá positivo. Então, ele sai positivo. Ou seja, para resolver função modular, pelo processo que a gente estava fazendo antes, quando você tiver coisa fora do módulo, você vai transformar em duas funções. Aí, nesse caso, eu tenho que fazer o gráfico de duas funções no mesmo plano cartesiano. Ou seja, eu vou fazer aqui o gráfico menos x menos 3, mas para x à esquerda do zero. Ou seja, a esquerda do zero vai passar pelo menos 3 e é uma função decrescente, né? A raiz ali seria menos 3, né? Então, para esse gráfico aqui, ó, seria essa reta aqui, ó, que ela para lá no zero, ó. Ela para lá no zero. Certo? Ela para lá no zero. X menos 3, ela é crescente. Sai do menos 3, a raiz é mais 3, tá? E ela sobe. Essa é a minha função h. O que você poderia pensar também seria assim, o módulo de x é uma reta, é um Vzinho, nesse formato aqui, ó. Né? Como é o módulo menos 3, então eu pego esse Vzinho e desço 3 unidades. Também poderia pensar nesse formato. Olha que coisa diferente também, galerinha. Função f, imagem, reais. Função g, imagem, os reais, positivo. Função h, imagem, maior ou igual a menos 3. Então, olha a imagem, como é que ela pode mudar, viu? Pessoal, então esse foi o nosso módulo 5, módulo ou valor absoluto, tá bom? Qualquer dúvida, fica à vontade de mandar pergunta que a gente faz novos vídeos aí, galerinha. Beijos e até a próxima aula, segunda que vem, hein? Até mais, galera. Tamo junto.